Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar um caso para vocês que aconteceu em 1989 e vocês vão perceber que esse caso aqui, ele tem possíveis ligações com vários outros casos. Se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que é muito importante, não esquece de ativar também o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Eileen Micheloff. Eileen Micheloff, filha de Mike e Maddie, nasceu no dia 12 de março de 1975. Em 89, ela estava com 13 anos. Sua família a descreveu como uma boa aluna e promissora patinadora artística, que nunca mudou sua rotina sem avisar seus pais. Quando perguntavam o que ela queria ser quando crescer, ela dizia que queria ser médica pediátrica. Ela morava com sua família em uma pequena cidade chamada Dublin, localizada na Califórnia, e estudava na Wells Intermediate School. Eileen era uma excelente patinadora artística que nunca faltou a um treino, e já havia competido contra uma futura atleta olímpica. Já na escola, ela sabia que tinha que se dedicar muito aos estudos, pois em alguns anos precisava entrar na faculdade de medicina para realizar seu grande sonho. Na tarde de 30 de janeiro de 89, Eileen foi dispensada da aula de educação física, porque já havia compensado os créditos necessários através de sua patinação no gelo. Com isso, ela teve permissão de deixar a escola mais cedo. Era um dia bem quente e bem atípico disso, já que eles estavam no inverno, então ela decidiu voltar para casa a pé. Era mais ou menos uns 3 quilômetros até chegar na casa dela, e mais tarde naquele mesmo dia, ela tinha mais um treino de patinação. Por volta das 3 horas da tarde, vários de seus colegas a viram caminhando sozinha no Amador Valley Boulevard, perto da Shemark Village Shopping Center. Todos os dias, Eileen ligava para sua mãe para avisar que tinha chegado em casa, mas naquele dia ela não ligou. Com isso, sua mãe deduziu que ela tinha ido direto para a pista de patinação. Às 5 horas da tarde, Maddie chegou na pista de patinação para buscar sua filha, mas ela não estava lá. Eileen não tinha ido treinar naquele dia, o que era incomum. Além disso, um treinador chegou a ligar para a casa da família para ver se ela precisava de uma carona, mas ninguém atendeu o telefone. Maddie imediatamente soube que algo estava errado e começou a ligar para todos que poderiam ter alguma informação sobre sua filha. Eileen era uma garota muito obediente e jamais faria algo antes de avisar seus pais. Quando Maddie e Mike conversaram com todos e mesmo assim não sabiam onde ela estava, eles chamaram a polícia e uma investigação foi iniciada. A família de Eileen acredita que ela pegou um atalho para casa naquele dia. Eles acreditam que ela passou por um beco atrás do shopping e depois pela San Ramo Road, perto do cruzamento com a Amador Valley Boulevard. Depois disso, eles acreditam que ela seguiu pela Martin Canyon Creek, que passava pelo Mape Memorial Park. Esse caminho a teria levado a Nielsen Elementary School, que ficava a apenas um quarteirão de sua casa. Isso era bem conhecido dos moradores locais e teria cortado cerca de 2 quarteirões de distância até a casa de Eileen. Por várias horas, Mike procurou pela sua filha no Martin Canyon Creek, mas ele nem a polícia conseguiram encontrar qualquer vestígio dela. A família dela não acreditava que ela teria fugido de casa. A polícia fez uma verificação e descobriu que ela não tinha problemas em casa, na escola ou com algum amigo, então não fazia o menor sentido ela fugir. Cartazes com a foto dela foram rapidamente distribuídos por todo o estado e o rosto da menina de 13 anos chegou às caixas de leite em todo o país. Perto do Mape Memorial Park havia um estacionamento. Um cão farejador levou os policiais até lá. Mas em algum momento, o cheiro da garota foi perdido. Os policiais acreditaram que ela poderia ter sido colocada dentro de um carro e foi sequestrada. Infelizmente, se esse fosse o caso, o criminoso poderia ter chegado até São Francisco ou Los Angeles por 2 grandes rodovias, antes mesmo que a família dela soubesse que ela estava desaparecida.
O chaveiro de Eileen foi encontrado mais tarde, perto da entrada do Make Park. Algumas semanas depois, sua mochila foi encontrada no leito do riacho. Ele foi localizado depois que a área já tinha sido revisada. Então as autoridades acreditam que alguém colocou essa mochila lá depois que os policiais já haviam verificado a área. Surgiram dicas com possíveis avistamentos da garota, mas infelizmente nada foi confirmado. Eileen foi a terceira garota a desaparecer da área da Baía de São Francisco, em menos de um ano. Michaela Garrett, de 9 anos, foi sequestrada de um mercado em Wayward, em 19 de novembro de 88. Amber Swartz, de 7 anos, desapareceu enquanto brincava em seu jardim em Pinole, em 3 de junho de 88. Em 27 de dezembro de 91, 2 anos depois do desaparecimento de Eileen, Nick Campbell, de 4 anos, desapareceu enquanto brincava em seu jardim em Fairfield. As autoridades acreditam que os casos podem estar conectados. O sequestro e assassinato em 1983 de Angela Bugay, de 5 anos, de Antioquia, também pode estar relacionado. Não tem como saber se o sequestro dela tem relação ou não com as outras meninas. É apenas um grande mistério, disse o pai de Eileen. Alguns nomes foram apontados pela polícia como possíveis suspeitos do desaparecimento de Eileen. Micheloff. Um deles, de James Davegill. Ele está no corredor da morte pelo sequestro e assassinato de Vanessa Sampson, de 22 anos. Ele viveu em Pliasenten, a 8 quilômetros de Dublin, durante a década de 80. Em 84, uma mulher de Pliasent disse à polícia que ele tentou agredi-la. Nenhuma acusação foi feita. Em 85, ele foi condenado por sequestro e agressão de uma mulher nas proximidades de Tracy, mas ele não cumpriu pena de prisão. Em dezembro de 97, James e sua namorada, Michelle Michaud, foram presos por sequestrar uma estudante universitária de 20 anos de uma calçada perto de sua casa em Reno, em Nevada, na noite de 29 de setembro. Pouco depois das prisões, 2 meninas, de 12 e 13 anos, disseram à polícia que o casal as havia sequestrado e as abusado em uma van na área de Sacramento, em incidentes separados em setembro e outubro de 97. Em novembro de 98, James e Michelle foram acusados pelo sequestro e abuso e assassinato de Vanessa. A jovem foi sequestrada enquanto caminhava para seu trabalho nas proximidades de Pliasent, em 2 de dezembro de 97. Mais tarde, ela foi encontrada estrangulada na rodovia 88, perto de Lake Terrell. Em 2002, os dois foram condenados no caso da Vanessa e sentenciados à morte. Uma mulher que foi sequestrada e abusada em Pliasenten alguns meses antes do desaparecimento de Eileen, mais tarde identificou James como seu agressor. Infelizmente, o Estatuto de Limitações já havia expirado no caso dela. Ela acredita, pelas semelhanças entre os dois casos e pela proximidade, que ele também é o responsável pelo desaparecimento de Eileen. James era conhecido por sequestrar mulheres jovens que estavam caminhando em calçadas, em ruas, e forçá-las a entrar em seu veículo, geralmente durante o dia. Ele também era conhecido por atacar durante os meses do outono e inverno. 2 de suas vítimas tinham quase a idade de Eileen. Alguns dos crimes que ele cometeu ocorreram perto de onde ela foi vista pela última vez. Além disso, ele morava em Pliassental, a 8 quilômetros de Dublin, na época do desaparecimento dela. Também foi descoberto que ele tinha uma namorada em Dublin na época. As autoridades o investigaram como suspeito, mas não o acusaram no caso dela. Outro suspeito no caso é Tim Bindner. Ele até mesmo ajudou nas buscas por Eileen. Ele também ajudou nas buscas por Michaela, Amber e Nick, e é considerado um possível suspeito em seus casos. Ele manteve sua inocência. Novamente, nunca houve nenhuma acusação contra ele e a polícia não conseguiu determinar se ele estava ligado ao caso ou não. Alguns dias após o desaparecimento de Eileen, um homem tentou sequestrar uma garota em Union City, que estava brincando no estacionamento de seu complexo de apartamentos. Felizmente, ela conseguiu escapar. As autoridades investigaram a possibilidade de que esse incidente pudesse estar relacionado ao desaparecimento de Eileen, mas nada foi encontrado novamente. Depois que J.C. Dugard foi encontrada viva em 2009, os investigadores acreditaram na possibilidade de que seus sequestradores, Philip e Nancy Garrido,
possam estar envolvidos no desaparecimento de Eileen. O carro dele correspondia à descrição de um visto em alta velocidade na área onde Eileen foi vista pela última vez. A casa deles foi revistada, mas nada foi encontrado que ligasse a ela. Maddie, a mãe de Eileen, dedicou grande parte de sua vida a ajudar os outros depois que Eileen desapareceu, e ela era um rosto familiar em eventos comunitários e arrecadações de fundos ao longo dos anos, incluindo o Comitê de Orgulho de Dublin. Ela também organizou uma caminhada memorial para sua filha desaparecida, todos os anos, até que foi suspensa pela pandemia. Infelizmente, ela morreu de câncer na bexiga no ano de 2020, sem nunca saber o que aconteceu com sua filha. Antes de falecer, ela nunca perdeu a esperança de que sua garotinha estivesse viva em algum lugar, e disse a um jornal que mantinha o quarto de sua filha praticamente intocado desde 1989, para que ele estivesse pronto quando ela voltasse para casa. Esse é o mundo dela, e vai ficar assim até ela estar aqui, se referindo ao quarto da filha. Não temos provas de que ela não esteja viva. Essa é a única maneira que eu posso passar o dia. Como você desiste de seu filho? Não é uma opção, comentou Maddie em uma entrevista. Agora que Maddie faleceu, seu pai e 2 irmãos manterão o nome de Eileen vivo na esperança de encontrá-la e trazê-la de volta para casa. Quanto à polícia de Dublin, disse que o caso não será encerrado até que seja resolvido. Espero que um dia alguém se apresente e nos dê essa dica que finalmente nos dará respostas, disse o sargento Nate Schmidt a um jornal local. Depois de 33 anos, os serviços de polícia de Dublin estão firmemente empenhados em encontrar Eileen. Continuamos a manter a família atualizada e acompanhar as informações pertinentes para resolver este caso. A polícia pede que qualquer um que tenha informações se apresente o mais rápido à polícia. Uma recompensa de $95 mil está sendo oferecida nesse caso. Sobre os outros casos das crianças citados aqui nesse vídeo, o crime contra Angela Bugay, de 5 anos, foi resolvido. Uma evidência de DNA ligou o crime ao ex-namorado de sua mãe, Larry Graham. Ele foi condenado por seu assassinato e mais tarde morreu na prisão. A polícia não disse se ele teve alguma ligação com o caso de Eileen. No caso de Amber Schwartz, de 7 anos, o assassino de crianças condenado Curtis Anderson confessou seu assassinato antes de sua morte na prisão em 2007. Mas a polícia não conseguiu comprovar que ele realmente era o responsável. O caso de Amber permanece sem solução, e Curtis nunca foi relacionado ao caso de Eileen. No caso de Michaela Garrett, uma impressão de palma em um de seus brinquedos estava ligada ao assassino condenado David Misch, acusado de seu assassinato no ano de 2020. Pouco depois, a polícia investigou a possibilidade dele estar envolvido no desaparecimento de Eileen. Embora até agora nada ligue diretamente David Misch ao desaparecimento de Eileen, ambos os sequestros ocorreram na Bay Area em poucos meses e nenhum dos corpos foi encontrado. David Misch já foi preso por matar uma mulher em Hayward, em 89. David também está enfrentando acusações de assassinato nas mortes de 2 mulheres em Fremont, em 86. Agora também é acusado na morte de Michaela. Ele está aguardando na prisão pelo seu processo judicial. Embora os restos mortais de Michaela nunca tenham sido encontrados, os promotores apresentaram uma acusação de assassinato com presunção de que ela esteja morta. A investigação para ver se ele tem alguma conexão com Eileen ainda segue. Este é um dos casos que levo para o lado pessoal, disse o capitão da polícia de Dublin, Nate Schmidt, se referindo ao caso de Eileen, que trabalhou na investigação de casos arquivados de 2004 a 2005. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que o caso da Eileen tem outros bem semelhantes ali que talvez a polícia consiga encontrar alguma pista para ter uma ligação para esse aqui. O corpo dela nunca foi encontrado, isso dificulta, é claro, ainda mais a investigação, não tem um DNA, não tem nada ali para provar, né, para botar no sistema lá e provar que foi um assassino já condenado, uma pessoa que nunca cometeu um crime, enfim. Agora a polícia diz que o caso está ativo e eles ainda estão trabalhando, mesmo que seja um caso mais antigo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.